Boa noite a todo mundo aí que acompanha Na Estrada com Anselmo Oliveira. E estamos aqui ainda em João Molevade, né? Estamos na rede Grau, na rede João Molevade, estacionado. Vamos pernoitar por aqui, tá bom? Sejam bem-vindos ao canal. Quem é a primeira vez que está assistindo aí, esse é um canal voltado exclusivamente para quem está começando no ramo de transportes, tá? Principalmente de ônibus, caminhão, carreta. Então, se você está procurando um grupo para trocar ideias, ver vídeos que eu falo do meu dia a dia, né, ver tipos de veículo, tipo de carga, então seja bem-vindo. Se quiser ficar mais próximo da gente, a gente tem um grupo de Telegram, onde a gente pode interagir mais de perto. Não só eu, como toda a galera lá vai estar lá ajudando a tirar dúvidas, orientações, trocando ideia, informações. São gente do Brasil inteiro que está lá também à disposição para essa troca de informação, postando também vagas de emprego. Lembrando que lá no Telegram só não é permitido vídeos de acidentes, políticas, né? E besterol em excesso, porque aí tira o foco do nosso grupo, que é sempre quando você vê que alguma coisa está acontecendo lá no Telegram, alguma notícia, você vai lá ler e vai saber que com certeza é coisa importante, tá bom? A gente sempre deixa o link aí do nosso grupo de Telegram, certo? E essa noite em especial, quem tá lá dando um alô legal lá no grupo lá, é o Domingo Cruz, que postou umas vagas de emprego lá, de uma empresa lá. Então, quer saber qual é a empresa? Dá um pulo lá no Telegram. O Will também tá lá, conversando bastante lá. JP na boleia também tá lá com a gente. Jorge Silva, Juscelio Bezerra, Jair Rodrigues e o Lenon também tá essa noite lá, digitando, batendo papo, tirando dúvida, tá bom? Pessoal, mandar um abraço também para o Jorge, o QRA Cabeça lá de Vitória de Santo Antão. Ele mandou falar um pouquinho sobre a nossa trajetória aí, né, na área de transporte. Então daqui a pouco a gente vai falar sobre isso sim, Jorge, sem problema, certo? O Leandro perguntou pra gente quando a gente estava saindo lá de Ceará, o peso que a gente estava. A gente está com 28,5 toneladas, entendeu? Só para vocês entenderem, quando a gente fala 28,5 toneladas é o peso da minha carga, né? Mas aí você tem que colocar em consideração também o peso do meu conjunto, que é em torno de 20 mil quilos, né? Só para você ter uma ideia, somente o aparelho Carrier, que fica lá no peito da minha carreta, ele pesa 2.000 quilos, somente ele, tá bom? E não poderia deixar de falar em especial com o meu amigo André Vasconcelos. Postou para mim lá que estava meio desanimado, meio triste. André, para você em especial, eu queria que depois você pegasse sua Bíblia aí. Eu vou deixar num link também um versículo para você ler e ficar apaixonado pela história de José. Se você ler a história de José, você vai entender o que é confiar em Deus e aguardar que na hora certa as coisas vão acontecer. Só lembrando, meu amigo André, que as coisas não vão acontecer no seu tempo, é no tempo de Deus, tá? Se você está passando por dificuldade, isso por momentos difíceis, não desanime, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo quer te ver desse jeito que você falou comigo aí. Eu não quero que você fale mais, tá bom, André? Tá proibido de falar essa palavra. Você pode estar passando por uma fase difícil, mas nada mais que é uma prova. Uma prova porque já já a vitória vai bater na sua porta e você vai glorificar a Deus por essa bênção que vai aparecer. Mas tem coisas que nós não conseguimos entender porque é mistério de Deus. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Então, pessoal, nunca deixe de ter fé. Nunca desanime, porque é aí que o inimigo vai atacar, no seu ponto fraco. Mais uma vez eu te digo, quando você tiver um problema, você se ajoelha, fala com Deus em silêncio, para que o inimigo não ouça, né, o seu lamento, as suas fraquezas. E espere em Deus, porque na hora certa vai aparecer. Não fique pedindo todo dia para Ele a mesma coisa, não precisa. Você pede só uma vez e descansa, certo? E não desanima. Continua fazendo sua parte. Qual é a sua parte, André? Ter fé, falar positivamente, eu consigo, eu posso, eu vou vencer, na hora certa, no tempo de Deus. Tá bom? Então, André, para você em especial, André Vasconcelos,
Vou deixar a história de José lá para você ler, que é a história de um cidadão na Bíblia, que você vai ver que ele foi vendido pelos próprios irmãos. Ele era um homem sonhador. Deus revelava muitas coisas para eles através dos sonhos, e isso indignava toda a família dele. Eu não sei contar bem essa história, entendeu? Mas no final José chegou a ser preso. Quando eu estou falando preso, mas ele já passou por um perrengue grande. Então José chegou a ser preso. E nenhuma dessas prisões aí que ele estava, já no final, que ele achava que não tinha mais pra onde ir, tô preso, tô largado, um rei teve um sonho e pediu para várias pessoas que traduziam os sonhos na época, traduzir o sonho dele, e ninguém conseguiu traduzir. E foi comentado que lá no presídio, lá na cadeia, num calabouço na época lá, tinha um tal de um José lá que sabia decifrar sonho. E aí o rei mandou chamar ele. Quando chamou ele, ele revelou o sonho. O restante da história eu vou deixar para você ler e depois comentar comigo. Mas eu lhe digo uma só coisa. Para José chegar onde ele chegou, ele foi vendido pelos irmãos, ele passou sofrimento, quase morreu, foi para de trás das grades, para depois se tornar rei. Leia a história de José, tá bom? Jorge, quer rir a cabeça? É com você agora que eu falo. Jorge, é o seguinte, eu sou natural de Aracaju, Sergipe, um interiorzinho da cidade de Aracaju, chamado Santo Amaro das Brotas, onde minha família mora até hoje. Então eu sou de lá, certo? De lá, meu companheiro, meu primeiro contato, né, na área de transporte foi com bandas. Então, como eu morei em Aracaju, eu comecei a trabalhar no ramo de transportes. A primeira vez, deixa eu ver se eu me lembro. Me lembrei. A serviço da Vale do Rio Doce, como condutor de veículos leves. É isso mesmo. Comecei como condutor de veículos leves e sempre demonstrei interesse em aprender a dirigir ônibus. E dentro da Vale do Rio Doce tinha uma empresa chamada Cenários Engenharias, e o instrutor lá da época, lá, que eu não me lembro o nome dele, ele viu meu interesse, porque eu ficava lá batendo papo com o motorista, tal. E uma vez ele me chamou lá na sala dele e falou: "Ô, Anselmo, eu tô vendo aí que você gosta de ônibus, mas tu já dirigiu ônibus?" Eu falei: não sei pra onde vai." Ele: "Vamos marcar que eu vou ver se você leva jeito pra coisa." E eu sentei no ônibus, era o motor dianteiro, e dei uma volta dentro da Vale do Rio Doce. Me lembro como hoje que ele falou pra mim: "Olha, você leva jeito pra coisa, você tem senso de largura e comprimento, você só tem um defeito." Eu tinha mania, galera, de dirigir o ônibus dentro da Vale, segurando no vidro aqui, tinha uma janela aqui, eu segurava na janela e dirigia com a mão só. E ele brincando, ele falou: "Ó, a janela tá colada, ela não vai cair não, pode soltar ela e bota as duas mãos no volante." Esse foi o meu primeiro esporro que eu ganhei quando eu fui aprender um pouco sobre o ônibus. E aí, todo dia ele me pegava, né, e mandava eu dar uma volta lá dentro, né? Eu fiquei assim mais ou menos uma semana. Na segunda semana, teve troca de turno dentro da Vale do Rio Doce, lá em Aracaju, Rosário do Catete, o interior. E a Vale era muito grande, então você tinha que descer com o ônibus, pegar os funcionários e trazer para a refeição. E aí ele me chamou: "Tá sem fazer nada?" Eu falei: "Tô." Porque minha função era sempre levar engenheiro no centro de Aracaju, funcionários, carro pequeno. Era uma veraneio na minha época, grandona. Então, só em trabalhar com a veraneio, grande, daquelas bichonas grandona. E aí ele falou: "Vá lá embaixo, na mina, e traga os funcionários aqui pro refeitório." Cara, foi a emoção maior que eu tive. Eu dirigi o ônibus sozinho dentro da Vale do Rio Doce. Ele é assim: vai lá, pega os funcionários e traga. E aí eu fiz. E nessa brincadeira, meu amigo Jorge, eu fiquei mais de meses assim. Fazia o meu trabalho de veículos pequenos e de vez em quando ia buscar os funcionários lá para almoçar, né? Então essa foi a primeira. Através da Cenário Engenharias, né, e de motoristas da Vale do Rio Doce, eu conheci uma empresa chamada Bom Jetur, que trabalha com turismo em Aracaju. E uma certa vez teve um feriado muito longo. Um dos motoristas, que era de ônibus, falou para mim que conhecia outro amigo dele, da Bom Jetur, que precisava de um motorista auxiliar para ir com ele numa viagem de Fortaleza. E aí me indicou. Eu não dormi direito, para você ter uma ideia.
Ia ser a primeira vez na vida que eu ia dirigir um 357, né, daqueles lavancão, tal, para Fortaleza. Então foi minha primeira vez que eu peguei um ônibus de turismo, foi na Bom Getúlio. E aí nós fomos para Fortaleza, né? O motorista sempre, o dono do carro, sempre me orientando. Teve uma vez até que ele foi lá para trás deitar e eu dirigindo todo empolgado, suava pra caramba, meu irmão, nervoso, tenso. E eu me lembro que ele bateu na gabine e veio e disse: "Senhor Anselmo, é só um detalhe, na hora que trocar de marcha, tira o pé do acelerador." Porque eu tava tão nervoso, galera, que eu trocava de marcha e não tirava o pé do acelerador. Então o giro, ó, subia. E com isso eu fui aprendendo. E o outro susto que eu tomei nessa mesma viagem foi em Fortaleza. Eu parado num semáforo, né? E a primeira do ônibus era para frente e a ré também. Mas eu tão nervoso, com medo de errar a primeira na hora que o semáforo abrisse, que eu botei a ré. Cara, imagina, centro de Fortaleza, eu errar a primeira marcha e engatar a ré. Cara, o ônibus deu um pinote para trás. Mas o dono deu um pinote 5 vezes mais, sabe, maior que o ônibus, de medo, achando que tinha topado em algum carro. Então esse foi o meu primeiro susto real com o ônibus. Depois daí, né, quando eu fiz uma viagem com ele, depois fiz mais outra, depois da terceira ele já começou a me indicar para outros colegas, né, e eu já me interessei em sair, né, da cenário de engenharia para ficar só como freelance. Deixei de estar fichado, né, você vê o que é paixão, deixei de estar fichado na carteira como eu era, para ser freelance, e assim eu fiz. E nessa brincadeira, só rodando com a Bom Getúlio, ele me apresentou o Gilton da Calcinha Preta. Então lá na Calcinha Preta eu rodei lá com o Pezão, rodei lá com outros motoristas. O primeiro LD, né, da Calcinha Preta, a gente teve a oportunidade de trabalhar com ele. Trabalhamos com Calcinha Preta nessa brincadeira, Raio da Celebrina, Curisco do Trovão, né? Fiz umas 3 viagens com a banda chamada Os Carcará do Brega, no micro-ônibus, entendeu? Que foi muito engraçado. Eu vinha de uma fase, galera, só de turismo. E aí quando esse cara me chamou para fazer três viagens com essa banda, Os Carcará do Brega, no micro-ônibus, eles estavam acostumados a receber o motorista assim, do jeito que eu tô. E eu fui todo engravatado, tal. Quando cheguei lá, que vi o tamanho do ônibus e vi a bandinha, eu falei: meu Deus do céu, acho que eu vim arrumado demais. E aí paguei maior mico por causa disso. Então lá dentro de Aracaju eu rodei com essas bandas todas, né? E fiquei ainda oscilando com a Bom Getúlio, rodando, e tinha outra empresa de turismo também lá de Itabaiana, Sergipe, que também me contratava para a gente fazer umas viagens. Na minha época, galera, as empresas de turismo, viu? Eu tenho que olhar aqui que senão eu esqueço, viu, Jorge? As empresas de turismo, a gente tinha, né, que ir lá no DENIT, lá, tal, tirar o manifesto de viagem. E esse manifesto de viagem, quando terminava, eu ficava com a cópia para mim, porque vinha meu número, o número da minha habilitação e o roteiro que eu fiz, né? A lista de passageiro, tal, com o manifesto, o tipo do ônibus, para onde eu ia, todos os meus dados estavam ali. Então eu fui guardando aquelas fichas, guardando, certo? E aí o que aconteceu? Deixa eu só beber uma água aqui, pera aí um pouquinho, pessoal. Bom, voltei, foi beber uma água aqui que tá a garganta meio seca. E aí o que aconteceu? De tanto eu rodar com turismo, com banda, né? Banda não precisava dos manifestos porque o ônibus era placa cinza, né, particular, e banda ninguém falava nada. Mas com turismo tinha a documentação certa. Na minha época a gente andava certinho. E até que uma vez eu presenciei um acidente da São Geraldo, de um ônibus que desceu o acostamento devido a estrada estar em obra. O ônibus capotou. E eu estava vindo de São Paulo, presenciei o acidente. Não cheguei a ajudar porque tinha muita gente lá e eu estava com o ônibus. Se eu abrisse a porta do meu ônibus, mais gente ia descer e mais tumulto ia acontecer. Porque desde a minha época que eu comecei, eu sempre fui um cara que eu sempre pensei com a cabeça, né? Eu não faço tumulto, já tinha gente ajudando, né? Eu vi muitos carros pequenos chegando e eu vi de longe o acidente. E aí fui me aproximando e estava lá a bagaceira. Graças a Deus ninguém morreu. No dia seguinte, pessoal, eu estava lá limpando o ônibus, né? Eu acho que no dia seguinte não, minto, uns 2 dias depois. Estava lá limpando o ônibus quando chegou o gerente da São Geraldo de Aracaju. O nome dele chamava Cícero. E ele me perguntou se era eu, motorista de turismo, que tinha presenciado. Me perguntou se eu poderia depor lá na empresa São Geraldo, falando o que eu tinha visto. Para comprovar,
eu tive que levar meu disco de tacógrafo. Eu até brinquei, eu falei assim, sério, mas aqui é turismo, né? Você sabe que a gente anda com força, né? Ele, não é para olhar a velocidade não, é só para confirmar que você realmente estava lá para bater com o meu disco de tacógrafo, né? O da São Geraldo com o meu. E assim eu fiz, fui lá, prestei conta, conversei, expliquei o que falei. No final ele olhou para mim e disse, você não tem vontade não de entrar na São Geraldo? E eu falei que tinha, mas só que eu nunca tinha carteira assinada. Aí ele falou, mas você não tem manifesto de viagem? Eu falei, tenho vários no mês. Ele, não quero vários. Não interessa se você deu 10 viagens no mês. Eu quero um por mês que complete 3 anos. Então assim eu fiz. Cheguei em casa, fui ajuntando uma viagem por mês, até completar 3 anos. E aí eu levei lá. Então foi assim que eu entrei a primeira vez na São Geraldo. E trabalhei na São Geraldo de Aracaju. Depois, num certo tempo, teve corte, que na minha época tinha muito isso, final do ano tinha corte, né? Então eu fui cortado da São Geraldo de Aracaju. Com 3 meses me chamaram para fazer parte da São Geraldo de Garanhuns. E aí eu me mudei para Garanhuns e trabalhei na São Geraldo de Garanhuns. E quando chegou um certo tempo, a São Geraldo de Garanhuns, adivinha? Corte também. Aí o novato caiu de novo. E aí eu conversando com meu amigo Adelso da empresa Progresso, ele me falou sobre a empresa Contígio. E foi assim que eu conheci Petrolina, há mais de uma década atrás. Fui para Petrolina, fiz a inscrição na Contígio, o gerente olhou para mim e disse, eu vou te dar a oportunidade, agora se você passar, você tem uma semana para me dar um comprovante de residência. E assim eu fiz o teste prático, passei, fui numa pensão, aluguei uma pensão, peguei o comprovante da pensão, mostrei para a empresa, fui para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, quem já trabalhou aí na Contígio ou tem algum amigo sabe, existe um treinamento chamado TPMR, Treinamento Prático para Motorista Rodoviário. Assim eu fiquei lá por 90 dias. Só que depois dos primeiros 15 dias que você está na Contígio, você já começa a receber dinheiro, ter farda e tudo. Então eu fiz todo tipo de treinamento que vocês imaginar. E assim foi minha passagem pela Contígio. Depois da Contígio, passei pela empresa Guanabara, né? Rodei também com a Guanabara. Guanabara também trabalhei 2 vezes nela, certo? E deixa eu ver mais, dentro de Petrolina rodei com Desejo de Menina, né? Passei muito tempo, rodei acho que 1 ano e meio com Desejo de Menina lá, fora as empresas de turismo pequenas que tinha lá como atrativa do meu amigo e irmão Diógenes, da CVC Viagens e Turismo. Eu rodei com Diógenes lá também, entendeu? E antes da pandemia, eu estava só cuidando lá auxiliando lá no restaurante, né, que graças a Deus estava em vento e polpa, e ajudando um colega meu, chamado Pedro, lá de Petrolina, que tem uma empresa de turismo, né? Então ele comprou uns ônibus lá e a gente estava lá auxiliando ele na administração desses carros, viagens, essas coisas. Foi assim que eu conheci o Flávio também. O Flávio não está ainda no nosso grupo, mas eu vou mandar ele baixar o Telegram e vir para cá. Flávio esse, pessoal, que é uma pessoa muito especial. Ele dirige caminhão, dirige ônibus, trator, patró. Eu nunca vi um cara daquele não. Aquele cara manja de tudo. E ficar quebrado na estrada com o Flávio é difícil, porque ele sabe gambiarra para tudo quanto é jeito para tirar a gente do prego, que é uma coisa importante no dia de hoje. É por isso que eu ando com minha caixa de ferramenta ali, que eu tenho de tudo na minha caixa de ferramenta. Entendeu? Então essa aí foi um pouquinho da nossa trajetória. Com a pandemia, quando a pandemia chegou, o restaurante começou a cair. A gente começou a perder muitos contratos. Os contratos foi caindo, mas tudo bem até então. Só que aí veio o tal dos lockdown, aí matou nós. Começou o tal do delivery, então no início bombou pra caramba, delivery, auxílio emergencial, tudo isso segurou a bronca. Só que chegou com um certo tempo, pessoal, que o auxílio acabou, lockdown insistia em continuar, que quando botava na ponta do lápis não compensava mais abrir o restaurante, porque ele nem dava prejuízo e nem dava lucro, então a gente estava trabalhando meio que em vão. Então a gente resolveu fechar, né? E a gente começou a mexer com um caminhão pequeno, através do Jefferson, né? O Jefferson foi quem nos ajudou nisso aí, intermediou. E posteriormente eu conheci o nosso amigo Clodoaldo, né? Vocês reclamam aí de demora, Clodoaldo demorou 35 dias para me responder, mas todo dia eu dava bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquei lá só dizendo, porque quem não é visto não é lembrado. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até que uma vez eu estava vindo aí, acho que do Recife, e aí ele me ligou, a gente fez uma videochamada, começou a conversar,
E ele me deu a oportunidade e aqui estou, certo? Nessa brincadeira, só que dentro dessa empresa, né, da Lunardi, a gente já teve a oportunidade de fazer aí, eu acho que uns 4 mini cursos na Volvo, né? Eu ganhei a oportunidade de aprender e aprendi muito, certo? Continuo aprendendo, né? Então, aí tem projetos aí para a gente aprender muito mais. Então, é o que eu falo. Se Deus te der, Deus vai capacitar, né? Então, quando eu digo isso também, o que eu quero dizer é, ele me mostrou o caminho, né? Me mostrou as condições e o que eu faço? Eu começo a ler, vamos ler livro, ler vídeo. Eu tenho muitos amigos que me mandavam material, né? O pessoal da Volvo começou a me mandar vídeo, material escrito, sabe? Tudo que você imaginar sobre a Volvo hoje eu tenho de tudo, até os lançamentos que estão aí. Daqui uns dias eu vou fazer um vídeo direto da Volvo mostrando o Volvo 2021 e falando praticamente tudo que ele tem para oferecer e a diferença entre esse que eu estou com o modelo mais novo. Então essa aí é um pouco da minha trajetória. Hoje eu estou aqui, né? Também não sei até quando, porque Deus é quem sabe o momento certo que eu vou deixar essa profissão, ou vou deixar essa empresa, ou vou partir para o meu, que é uma vontade que eu tenho de partir para o meu, eu não sei. Então, eu não gosto de pensar no futuro, né? Apesar que a gente pensa, mas eu não gosto de pensar porque o futuro a Deus pertence. A gente tem que viver o hoje. O hoje é isso. Deus te deu isso hoje, eu vivo o que Ele me deu agora. Então, eu não fico muito preocupado, não. Tá bom? Então, esse aí foi um pouquinho da nossa trajetória que a gente já fez, né? Na área de transportes, né? A gente já fez tudo isso aí. Sem falar as coisas que eu vou lembrando agora. Já fiz umas viagens com a Zutur Turismo lá em Salvador. Na época o instrutor era como é que se diz? Lavoisier, que infelizmente veio a óbito depois de uma briga de trânsito, né? O dono é Faninho, com Dona Zuleide. Eles já me deslocaram já de Petrolina para Salvador. Mandavam passagem, tudo, e eu ia para lá fazer viagem, entendeu? Então essa foi um pouquinho da nossa trajetória, certo? Hoje, graças a Deus, eu estou aqui, não tenho nenhum histórico de acidente, nunca bati nenhum tipo de ônibus, nunca me envolvi em acidentes, porque eu sempre trabalho com a regra básica, eu tenho medo. Então, o medo moderado me mantém vivo, o medo em excesso atrapalha a minha vida. Então, eu trabalho todos os dias com uma certa dose de medo, precaução e prestando atenção em tudo que está ao meu redor. Eu nunca dirijo prestando atenção só na frente. Tudo que está ao meu redor, eu presto atenção. Com isso, graças a Deus, eu vou conseguindo me livrar de muitas das situações, tá bom, galera? Então, o que eu quero dizer para vocês aí é isso aí, né? Que vocês não desistam, tenham fé, esperem, porque na hora vai acontecer, né? As dificuldades podem ser prova, né, de Deus, que Deus pode estar testando os seus filhos, né? Deixando vocês passarem por isso, porque mais na frente vitória há de chegar. Então não perca a fé em Deus, porque no momento certo tudo há de acontecer. E quando isso acontecer, né, agradeça, agarre com força, porque estamos num momentos difíceis, né, que para muitos estudiosos acreditam na verdade que pode ser já o início do fim do mundo, né? Nós realmente podemos já estar no início do fim do mundo. Então a gente tem que se cuidar, tá? Então você que está do outro lado, está desanimado, está triste, está preocupado, entendeu? Relaxa, tudo vai passar, tá bom? Um abraço a todos. Na Estrada com Anselmo Oliveira fica por aqui. Eu vou... Aqui não pega televisão, acho que eu vou ver Netflix. Se pegar Netflix, se não pegar Netflix, eu vou ler um pouquinho, entendeu? Vou ler um pouco e vou dormir, porque amanhã às 5 da manhã a gente quer descer a serra aí de João Molevade, e aí a gente quer mostrar para vocês um pouquinho da serra, certo? De Belo Horizonte até o ponto que eu estou, são vários pontos muito, mas muito crítico mesmo. Tem ladeira que você sobe que você diz, caracas, se o trânsito parar aqui, o negócio fica feio. Para completar, a pista é muito saliente, ela não tem buraco, mas é muito cheia de ondulação, tapa buraco, deixa a pista horrível. E é uma inclinação muito grande e um movimento muito grande mesmo, entendeu? Graças a Deus tem um ponto nela que já foi duplicado. Esse ponto talvez eu mostre amanhã para vocês aí,
tá bom? Então a gente fica por aqui. Ah, pessoal, antes de encerrar o vídeo, eu vou dar uma pausa para pegar um livro muito importante que pouca gente lê quando está dentro do seu caminhão, do seu ônibus, seja ele ônibus, caminhão toco, truque, bitruque, carreta, todos eles têm. Espera aí que eu vou mostrar para vocês, espera aí. Voltei. Adivinha que livro é? Manual do Veículo. Todo veículo tem, mas pouca gente gosta de ouvir. O da Volvo, pessoal, ó, é uma caixa, né? Tem aqui um imazinho para grudar, certo? Opa, aí você abre, certo? Aqui tem manual da multimídia, certo? E vamos aqui ao manual dele. Ó, aqui tem de tudo, pessoal. Aqui tem de tudo, entendeu? Aprendam sempre a ler o seu manual do seu veículo, independente, seja ele qual for, né? Temos que aprender a ler o manual. A gente aprende muito no manual, entendeu? Esse aqui, ó, é o manual, um carro desse, né? Mas o manual tá conservadozinho, bonitinho, limpinho, fica ali guardado. Vira e mexe, a gente vem aqui e tira as dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus, boa noite e até amanhã na estrada com Anselmo Oliveira. Um abraço.